Esse conto aqui da Casa Infinita faz muito tempo que eu queria trazer aqui. Ele é um pouco longo, o vídeo vai ficar longo, então eu peço que você tenha paciência e assista até o final, porque eu te juro, vale a pena. Esse conto ele é sensacional, foi um dos que eu mais gostei. Sim, esse eu já li, esse eu não vou poder fazer cara de surpresa, porque eu já li, eu já ouvi, e eu achei assim muito interessante, é por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Ele já tem alguns anos que foi escrito, então eu vou direto pro vídeo. Vamos direto, assim, porque ele vai ficar longo. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós acostumávamos a conversar online, às vezes, era o rei da época do pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado, ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então eu assumi que ele apenas parou de se importar, mas então uma noite eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a Casa Sem Fim. Ela tinha esse nome pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganha $500. 9 cômodos no total. A casa, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína, ele já disse isso. E sabe lá o que mais? O que? Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se borrar todo por causa de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele. Porque eu deveria? Eu disse que iria checar isso na outra noite. E não importasse quanto ele tentasse me fazer não ir. $500 me soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Fui na noite seguinte e isso foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e eu soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia uma entrada para um hotel normal, decorado para o Halloween. O sinal foi colocado no lugar onde deveria ser funcionário e se lia, quarto 1 por aqui. Mais 8 a seguir, alcança o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica, a decoração lembrava o corredor de Halloween, de um Kmart cheia de fantasmas, de lençol, de zumbis robóticos que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas também morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em looping de Halloween que qualquer um encontra numa loja de R$1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tinham usado um sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedos com rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e o meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica depois de alguns momentos aterrorizantes e eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3,
as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia um péssimo trabalho de iluminar a área e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta de qual eu vim. Ela estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia? Não havia como, eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança. Então concluí que as sombras eram um pouco da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido possível que pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Eu fechei a porta, toda a luz apareceu ser sugada para fora e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali rodeado pela escuridão e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto e se não houvesse que tinha feito isso, nunca seria capaz de contar. Não conseguia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo, estar vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Eu sabia que era lá, independente do quão escuro estava. Eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto. Parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi nada. Eu não vi nada. Eu sei que eu não vi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou viciado. Eu nunca tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além das alucinações na minha infância, que já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa, sem fim, limpo. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. As árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor.
era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que estava no quarto ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que poderia ser em uma floresta o barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando. Pareciam ser minhas únicas companhias nesse quarto. Foi isso que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos, outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbora cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. E também não vi nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível com o dos outros quartos, pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança de que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. Espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais deles em diferentes lugares da minha perna e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns deles foram para o meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvia eles voando pelo meu rosto e piscando com a minha pele, mas não conseguia ver um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar, mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar, não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não dava à vista, e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei na minha pele, se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que aconteceu, depois do que apareceu, horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava uns tapas nos meus braços e pernas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que tenhamos no meu corpo. E alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta quando eu vi. O zumbido abaixo de antes estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente, mas eu não sabia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse os insetos, voltariam. E eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta, marcada 6. Minha mão trêmula, segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem ouvir, nem fingir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo, e ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos zumbindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras dessa vez. A única real diferença é que a porta da saída e a que eu vim estavam sumindo. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se eu estivesse louco. Eu não gritei, não fiz um som. No começo eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela janela.
Cal silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Eu sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim. E o que eu vi falou comigo, e até hoje eu me arrependo de ter virado. As garotinhas usavam um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros, que desciam até o meio das suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia um corpo de um homem, bem maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça do dedão ao pé. Sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de lobo. Era horrível e era como a menininha à minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consegui escrever relativamente o que ela via, os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, e era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via coisa, e quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tinha medo antes na minha vida e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando eu fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do 6º. Eu apenas fiquei ali olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não tinha saída. Estava preso lá com aquilo. Então ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo rolou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa atrás... Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente, numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. Apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha frente, e eu concordei. Eu não sabia o que fazer, estava ficando louco e assim não conseguiria tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que tudo isso terminasse. Eu estava de lado, com os meus olhos bem abertos e a coisa mal olhando para mim. No chão na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedo do 2º quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu chegasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, a cada vez mais alta com a coisa para lá. Eu coloquei minha mão no chão e fiquei de 4 e voltei a explorar a parede atrás de mim. Então vi algo que eu não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando como se eu não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno entalhe no meio dele. E eu, bem em frente aos meus olhos, vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 estava bem onde o quarto 5 estava há momentos atrás. Não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava. Uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos na parte 7 na minha frente. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora, me dizia que esse era o fim.
mas que eu não iria morrer, eu ia ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria, empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. Então o demônio se foi. E fui deixado e fui saudado com o quarto estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o 7 e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal, com uma grande tela 7 nela. Quando todo o meu corpo tremia, me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu fiquei lá, parado por algum tempo, encarando a porta. E eu não podia no quarto 6, não podia. Mas se isso foi apenas no quarto 6, não consegui imaginar o que me aguardava. No 7, devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto 7. Aceita um cafezinho? Difícil ler tudo isso sem um cafezinho para ajudar, né? Vamos continuar, que essa história é longa, mas eu garanto que vale a pena. Cambaleei através da porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta de trás de mim se fechou e eu me toquei de onde estava. Eu estava fora, não estava como no quarto 5, eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam e eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que me foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando o quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido, e um temor crescia lentamente em meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para meu quarto. Eu entrei lá na minha cama e estava meu gato Marques Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi naquela noite e fui fazer carinho nele. Ele se virou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. Eu pensei, tanto faz, é um gato velho. Fui para o meu banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados no lado dos seus corpos, e suas cabeças estavam em seus peitos olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. Então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa, estava na minha sala de estar, mas ainda assim no quarto 7. O rosto dos meus pais sorriam, mas assim que eu percebi isso, eles não eram mais meus pais. Não podiam ser, mas pareciam exatamente como eles. A porta marcada com 8 estava no outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguraram lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ainda mais andar, e quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que parecia que desmoronariam, mas ainda assim os corpos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre 2 corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo,
Os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem, eu não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir as suas bocas e agora suas mãos estavam centímetros dos seus pés. Era um movimento desesperado, corri até a porta, abri e bati com ela atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto depois do que acabara de acontecer. Eu sabia que não tinha mais nada que essa droga de casa pudesse ter, que não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que não estava preparado. Infelizmente, subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indestrutíveis no quarto 8. Eu estava farto do que acabara de acontecer. Eu sabia que não tinha mais nada que essa droga de casa pudesse ter, que não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, as subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indestrutíveis no quarto 8. Eu continuo com dificuldade de acreditar no que vi na sala 8. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4. Mas, sentado na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado era eu. Não alguém que parecia comigo, era ele, Davi Williams. Me aproximei e tinha de dar uma olhada melhor. Mesmo tendo certeza disso, ele olhou para mim e notei as lágrimas nos seus olhos. Não, por favor, não me machuque, não faça isso, por favor, não me machuque. O quê? Eu disse, quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai, ele soluçava. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele colocou as suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a mais estranha experiência que eu já tive. Falar lá, falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas por que ficaria? Por você? Você vai me machucar, você vai me machucar, você vai me machucar. Você quer sair? Você vai me machucar. Por que você está falando isso? Apenas acalme-se, certo? Vamos tentar entender isso. Então, o Davi, estava sentado lá usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha bordada em sua camisa com o número 9. Você vai me machucar, por favor. Você vai me machucar. Meus olhos não deixaram o pequeno número do seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias irmãs. 8 foi marcada com o sangue dos meus avós. Esse número era uma pessoa, mas uma pessoa viva. E o pior, era uma pessoa que parecia exatamente... É você? Eu tive que perguntar. Sim, mas você vai me machucar, você vai me machucar. E ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao Davi. Ele era eu, até a voz, mas aquele 9 eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha porta nenhuma. Assim como o 6, a porta que eu vim tinha sumido. Por alguma razão eu sabia que arranhar não levaria a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes no chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça, vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca, junto com ela uma nota que se dizia: para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar e a coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro, David, continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem resposta. Quem colocou isso aqui não sabia o meu nome, sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. Tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo.
Meus pensamentos por alguma razão foram para Peter. E se ele chegou tão longe? Ou se ele nem chegou? E se ele chegou e conheceu um Peter Terry? Soluçando para a cadeira, se balançando para frente e para trás. Eu expus esses sentimentos da minha vida, da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro, Davi, se calou. Davi, disse ele na minha voz, o que você vai fazer? Levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. Davi continua sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente me levantou da cadeira e ficou na frente para mim. Era estranho. Sua altura, até a maneira que ele estavam, eram iguais a mim. Eu senti o cano de borracha da faca na minha mão e apertei mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que ia precisar dela. Davi continua sentado na cadeira, mas estava bem mais calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso doce. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho, sua altura, até a maneira que ele estava eram iguais a mim. Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei com mais força. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que ia precisar dela. Agora sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te manter aqui. Eu não respondi. Apenas o ataquei e segurei no chão. Eu tinha montado nele e ele olhou para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então o zumbido retornou baixo e distante, mas ainda assim eu senti o seu corpo. Davi olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim se romper com apenas um movimento. Eu enfiei a faca em seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha engolido completamente. Depois de um tempo eu não tinha nem certeza se continuavam caindo. Me sentia leve, coberto pela escuridão. Então, uma tristeza profunda veio até mim. Me sinto deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu não sabia que isso era real. Eu tinha visto aquilo e em mentes que têm dificuldade em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9, que parecia dias. O quarto final. E era exatamente isso que era. O fim. A casa sem fim tinha um final. E eu tinha alcançado isso. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que estaria estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá para se manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu não conseguia sentir eu mesmo, não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui e procurei por algum posto na minha boca. E não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava, esse era o inferno. O quarto 9 era o inferno, então aconteceu uma luz, uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. Então eu senti o chão vir até mim e eu estava em pé, depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos. Eu andei lentamente em direção a essa luz. Me aproximei da luz, ela se tornou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta, mas sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta, onde eu comecei no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei, completamente vazia. Continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Naquela noite, eu continuava desconfiada de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesa havia um envelope branco com o meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita: Davi Williams, parabéns, você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite esse símbolo como aceite este prêmio como um símbolo da sua grande conquista, da sua eterna gerência. Junto com a carta tinham 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que parecia por horas. Eu ri andando até o carro. E se ri, dirigia para mim. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Vi enquanto a porta da frente da minha casa e ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira.
E aí, gente, vocês acham que ele saiu da casa ou ele foi pra porta número 10? Apesar do jogo falar que a casa só tem 9 portas, mas a casa também se diz ser infinita. Às vezes a porta 10 é a 1.2, é a porta 1, só que é a porta 1 de um outro universo. Bem doideira, né? Esse conto fantástico, é um pouco longo, mas ele é incrível e nos surpreende. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse conteúdo, põe aqui nos comentários o que você achou. E se você quer que eu traga outro conteúdo, outro assunto, põe aqui de novo pra gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!